neste computador. Então, nós estamos dando início à nossa série Alianças, série da Escola Dominical, e os livros que nos ajudam a preparar as aulas e que vocês podem ler se quiserem entender mais sobre o assunto, são os livros Alianças, do Palmer Robertson. É um livro bem fininho. Se você conseguir encontrá-lo, porque ele está difícil de encontrar ele para comprar, ele custa cerca de R$20, ok? Não é um livro muito caro, certo? Se precisar de ajuda também pode falar conosco. E o livro mais profundo dele, que é o livro O Cristo dos Pactos, ok? O livro Alianças é um livro didático, é um livro bem fininho, bem pequenininho, resumo, e o Cristo dos Pactos é o livro texto mesmo dele, é o livro onde ele aprofunda mais nesse assunto e usa uma linguagem um pouco mais teológica. Esse livro, O Cristo dos Pactos, deixa eu mostrar, ele tem na biblioteca da nossa igreja, tá bom? Só que só tem um exemplar, mas tem. Então, vai ser emprestado esse domingo agora para a Dicla, certo? Mas aí vocês veem com ela quando é que ela vai terminar, e aí outra pessoa pode pegar e tudo mais, certo? É esse livro aqui, O Cristo dos Pactos. O livro Alianças não tem na biblioteca, mas você encontra e-book na internet, é possível, tá bom? Os slides vão ser disponibilizados a vocês também, e isso vai dar uma boa introdução sobre o assunto. Então, a primeira pergunta que devemos responder é a seguinte: por que estudar as alianças? Por que a aliança é um tema importante, é um tema relevante, não é coisa de teólogo, porque os caras vão para o seminário e voltam querendo falar sobre aliança, não é? Por que esse assunto é importante? Primeiramente, porque é por meio de alianças que Deus se comprometeu conosco. Então, se às vezes você, por exemplo, tem dúvidas a respeito da sua salvação, tem dúvidas a respeito se Deus de fato vai cumprir as suas promessas, o que Deus está fazendo, se eu posso mesmo confiar em Deus, uma verdade que fortalece a nossa fé, que aquece o nosso coração, é saber que Deus se comprometeu. Ele não só se relaciona conosco, ele se comprometeu conosco. Tem pessoas que não gostam muito de falar aquele hino, Tu és fiel, não é? Uma tradução mais antiga desse hino, uma versão mais antiga diz, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim, não é? E aí, hoje em dia, por causa de uma certa sensibilidade, alguns preferiram colocar fiel assim, e é assim que está no nosso cenário, né? Fiel assim. Mas não é biblicamente errado dizer que Deus é fiel a mim. Não porque nós somos senhores de Deus, não por isso, mas porque Deus se comprometeu conosco por meio de aliança. Ele fez promessas e ele não mente. De certa maneira, ele se amarrou em nós. Então, isso é muito legal, porque você pode, então, ter certeza de que ele vai cumprir as suas promessas. Também porque as alianças fornecem o fundamento e a estrutura para a vida. Se você estiver em dúvida sobre o sentido para a sua vida, o propósito para a sua vida, o que eu faço, qual será a minha vocação, como é que eu vou seguir daqui para frente, se a criança que nós temos aqui, não é? Se tiver em dúvida, o que eu vou ser quando eu crescer? As alianças, elas nos dão estrutura, elas nos dão fundamento, elas nos mostram qual é o nosso papel. E é interessante porque, como Deus fez alianças conosco, vários outros aspectos da nossa vida são movidos por aliança. Veja só, o casamento é uma aliança. E se você quer entender melhor o casamento, você precisa entender as alianças que Deus fez com o seu povo, porque o casamento é apenas uma figura disso. Isso é bem interessante. Vários relacionamentos humanos são relacionamentos de aliança. Porque as alianças também nos dão uma visão integrada da Escritura. Muitas vezes, quando a gente lê algumas passagens bíblicas, como, por exemplo, Davi matando Golias, não é? Davi derrotando Golias, o gigante. Aí a gente vai falar, aplicar a passagem assim: ah, Deus, me ajuda a derrotar os gigantes da minha vida. Ah, porque se você tem gigantes na sua vida, Deus pode derrotá-los. Não sei se você já viu uma aplicação assim do texto. Tem gente que aplica assim o texto, não é? Tem gente que vai pegar as passagens bíblicas e vai olhar para elas como se elas não fossem integradas às outras e como se elas não apontassem para Jesus. Elas seriam passagens estanque, aquela história fechadinha, e aí você aplica tão somente aquela história. Aí você pega a história lá, então, de Isaac fazendo um acordo ali com Abimeleque a respeito dos poços, não é? E aí, como é que eu já vi uma aplicação nessa passagem ensinada para criança? Eu já vi aplicarem assim: seja como Isaac, seja paciente. Eu já vi essa aplicação.
Seja paciente como Isaac. Quando nós olhamos para a Bíblia, na perspectiva das alianças, nós vemos que a aliança é um tema que conecta a Bíblia inteira. É a estrutura da Bíblia. E por meio dessa estrutura, você consegue vislumbrar como cada passagem aponta para a nova aliança. A aliança que Deus estabelece conosco em Jesus Cristo. Como todos os heróis, todos os personagens da Bíblia, de alguma maneira representam a grande história que tem a ver com a nosso relacionamento com Cristo. Abraão é um tipo de Cristo, Moisés é um tipo de Cristo, Davi é um tipo de Cristo. E nós entendemos isso quando olhamos para as alianças que Deus faz conosco. Então isso vai te ajudar a enxergar a Bíblia inteira como uma história só. Por isso que estudar alianças é importante. Por fim, porque a nossa teologia, a teologia reformada, é também chamada de teologia da aliança. Nós, presbiterianos, somos reformados, somos calvinistas, não é? E quando alguém fala calvinismo, qual que é a doutrina que vem na mente de muita gente? Predestinação. Não é? Você vai na internet e vai assim, calvinismo, predestinação. E predestinação é uma doutrina do calvinismo? É, mas não é a única e nem é a principal. A doutrina do calvinismo, a doutrina da predestinação, se tornou sinônimo de calvinismo porque é a doutrina que gerou mais controvérsia. É a doutrina que deu origem até mesmo a um sínodo que rompeu ali com muita gente que não concordava com a doutrina da predestinação. Mas se você olhar os escritos de João Calvino, predestinação nem é o principal tema que ele trata. O principal tema, talvez o tema mais falado e mais distintivo da teologia reformada é o tema das alianças. É o tema das alianças. Tanto que a teologia reformada é, em muitos lugares, chamada de teologia da aliança. De tão importante que essa doutrina é para nós. Se você quer entender, por exemplo, por que presbiterianos batizam crianças, batizam bebês? A resposta está na teologia da aliança. Por que nós entendemos que as crianças que são batizadas, mas ainda não comungam, são membros da igreja? Membros não comungantes, mas membros. Por que nós entendemos isso? Elas não são alheias, elas são membros da aliança. A resposta está na teologia da aliança. Então você vai entender muita coisa da nossa doutrina se você entender melhor a teologia da aliança. Nessa aula, eu quero tratar com vocês duas coisas. A primeira é a mais importante. Se der tempo, eu trato a segunda, ok? Primeiro, o que são as alianças e depois, unidade e diversidade nas alianças, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer contribuição, por favor, pode falar, tá bom? Então, o que são as alianças? Palmer Robertson ele vai contar a seguinte história no seu livro Alianças. Veja só. 5 missionários foram cercados por nativos com facões e lanças que ameaçavam matá-los. Um garoto nativo desaparecera da escola missionária e os missionários foram responsabilizados. Visto que os nativos eram canibais, eles suspeitaram que os missionários tinham comido a pobre criança. Naquela noite, o rei Tó e os anciões retornaram, implorando aos missionários que os desculpassem pelo que haviam feito em sua fúria. A criança tinha retornado por si mesma, sã e salva. Então, quase que os missionários morriam ali. Agora, olha o que aconteceu. Após as desculpas, a garganta de um pássaro branco foi cortada. O sangue foi aspergido primeiro sobre os missionários e a seguir sobre os nativos. O chefe declarou que uma aliança de sangue fora feita entre as duas partes. Nunca eles derramariam sangue dos missionários e nunca os missionários derramariam sangue dos nativos. Todas as futuras gerações de ambas as partes da aliança estavam comprometidas por esta cerimônia. Então veja, essa é uma prática antiga, preservada por esses indígenas, né? Por esse povo nativo, que é uma prática de estabelecer uma aliança por meio de um sangue ali sendo derramado e aspergido. Essa prática se encontra ali registrada na Escritura. E é um costume antigo que remonta ali do tempo do Antigo Oriente Próximo, ali da antiga Mesopotâmia.
ok? Lá no século XX, meados do século XX, George Mendenhall, ele, na sua pesquisa, ele escreveu sobre uma descoberta arqueológica de documentos de uma antiga nação hitita, que é um povo daquele tempo, ok? Que tinha tratados que governavam o relacionamento entre reis e seus vassalos. E esses tratados de sucerania, que era chamado, revelaram uma estrutura, eles tinham uma certa estrutura muito parecida com a de muitos textos que você encontra na Bíblia. Qual estrutura é essa? Como que é essa estrutura? Vou mostrar para vocês. Ó. Todos esses tratados tinham um preâmbulo e um prólogo. O preâmbulo é o seguinte, ele vai dizer quem é aquele que está estabelecendo o acordo. Como, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 20, nos 10 mandamentos, como é que vai começar? Eu sou o Senhor teu Deus. Não é? Isso é um preâmbulo. Quando você abre a Constituição brasileira, vai dizer lá, ó, o povo que é soberano, reunido, né, em constituinte, certo? Então, isso é um preâmbulo. Quem tem autoridade para estabelecer o tratado? Depois tem um prólogo. O que é um prólogo? Um prólogo histórico. Ele vai dizer o que esse rei fez. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Isso é um prólogo. Então, ó, eu sou o seu rei e eu fiz algo por você. Na Constituição brasileira você vê a mesma coisa. Você vê lá escrito assim, ó, nós, o povo brasileiro, nós nos reunimos em constituinte. Né? Nos reunimos aqui numa reunião grandona para poder estabelecer essa Constituição. Ok? Então, nós temos um prólogo histórico que vai narrar, então, o que aconteceu para poder ser feita essa aliança. Certo? Depois nós temos estipulações e sanções. Ou seja, tem algumas regras, alguns mandamentos. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, né? São as regras, são as estipulações. E as sanções, que é, se você descumprir esses mandamentos, a coisa vai ficar feia. Maldições virão sobre você. Okay? São as sanções. Na Bíblia você vê a mesma estrutura. Depois nós temos juramentos e votos. E é interessante que muitas vezes o juramento parte daquele que era o rei. Nesses tratados hititas, o rei falava assim, eu vou proteger você, eu vou cuidar de você. Então o rei se comprometia com o seu vassalo. Isso é interessante. E também Deus se compromete conosco muitas vezes. Ele diz, ó, eu vou te dar uma grande descendência, não é o que ele disse para Abraão? E ele diz para nós, ó, se você confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. É um juramento de Deus. Deus, ele faz isso, ele faz votos. E, por fim, uma ratificação e um depósito. O que é a ratificação? Um ritual de cortar era feito. Geralmente era cortar um animal. Ok? Por que fazia isso? Porque cortar o animal é um símbolo do que aconteceria com aquele que quebrasse a aliança. É por isso que quando Deus faz uma aliança com Abraão, um animal é cortado no meio. E aí quem faz a aliança passa no meio dessas duas partes do animal. Ok? Isso é um símbolo. Ó, se você quebrar a aliança, você vai ser cortado. O interessante é que na Bíblia, no Antigo Testamento, toda vez que você vê na Bíblia escrito farei uma aliança contigo, ou estabelecerei uma aliança contigo, Deus falando isso, o verbo ali para farei ou estabelecerei é sempre o verbo karate, que significa cortar. Então Deus sempre fala, ó, eu vou cortar uma aliança contigo. E aí não quer dizer que ele está rompendo a aliança, não. Quer dizer que ele está estabelecendo uma aliança por meio desse rito de cortar. Ok? Eu vou fazer um compromisso contigo, e é um compromisso tão profundo, mas tão profundo, que se eu quebrar, eu serei cortado. É isso que Deus está dizendo de certa maneira. Que interessante o modo como Deus, então, ele se compromete conosco. Aniele? Então, isso é interessante. O normal daquele povo, dos povos hititas, daquele tempo, era que as duas partes, os dois passassem no meio. Os dois assinavam, ok? Agora, quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus põe Abraão para dormir e Deus passa no meio. Né? É diferente, um pouco. E a gente vai discutir sobre isso no final, tá bom?
sobre por que Deus faz isso, né? Mas o normal era os dois passarem no meio. Pensa o seguinte, pensa num contrato que você faz com alguém. Imagina que você fez um contrato com alguém, mas a pessoa no final, na hora de fechar o contrato, ele fala assim: não precisa assinar não, deixa que só eu assino, né? Opa, só um minutinho que minha bateria está acabando. Se acabar vai ser ruim. Convém mesmo. Então, vamos lá. Ok. Deu certo. Então, imagina que a pessoa fala o seguinte: não precisa assinar, não. Deixa que só eu assino. Quais seriam as implicações legais disso? Não tem duas partes. Não, mas quem assinou está comprometido, não está? Quem não assinou, não está. Né? Mas quem assinou vai ter que fazer o que assinou. Sim, aí se torna um acordo unilateral. Exatamente. O acordo que Deus faz com a gente é quase sempre unilateral. Mas vamos ver as implicações disso, ok? Então você tem alguns exemplos de tratados antigos entre pessoas na Bíblia. Ó, Isaac e Abimeleque, né? Abraão e Abimeleque fizeram um acordo sobre o acesso aos poços para dar de beber aos animais. Abraão e Abimeleque, né? Isaac e Abimeleque fizeram acordo para ter paz e relações, nossos relacionamentos não se atacarem. Davi e Jonatas fizeram acordo para proteger, né? Para que Jonatas protegesse Davi de Saul. Davi e os anciãos de Hebron fizeram acordo, os anciãos disseram que iriam seguir Davi, iriam reconhecê-lo como rei. Salomão e Irão fizeram acordo para manter os seus reinos em um relacionamento pacífico e produtivo. Então, são vários tratados na Bíblia feitos entre dois homens, ok? E aliança é coisa séria. Hoje em dia, para assinar um acordo, as pessoas assinam o documento. Naquele tempo, eles faziam diversas cerimônias, como essa cerimônia do cortar, ok? Matavam um animal, ou tinham também outras coisas que eles faziam para selar essa aliança. E a grande surpresa da Bíblia é que Deus, ele é tão condescendente conosco que ele faz isso. Ele se submete, ele faz ele cumpre esses ritos para mostrar para nós o quão comprometido com as suas promessas ele está. Então, Deus ele se revela a nós de um modo que nós podemos entender. E para isso, então, ele usa esses ritos de aliança, esses ritos de pacto, para podermos, então, entender. Olha, ele se comprometeu conosco por meio de aliança, ok? Vamos ler algumas passagens bíblicas. Agora eu vou pedir... Dicla, você consegue ler essa passagem aqui? Está no slide? Pode ativar o seu áudio? Acho que todo mundo vai ouvir. Sim. Antes de ler, eu posso falar uma coisa? Pode sim. Eu penso que esse assunto vai ser muito importante para a gente estudar numa questão de amadurecimento do relacionamento com Deus, porque com esse trabalho que o reverendo Palmer fez, ele mostra essa questão que o senhor acabou de falar, sobre a seriedade da aliança. E uma das coisas que a gente percebe é que, primeiro, já faz parte da natureza de Deus honrar o que ele diz. E ele cumpre a nossa parte, porque a gente não faz isso. Então, é uma aliança em que ele se comprometeu e ele, além de fazer a parte dele, ele ainda faz a nossa também. Porque o Espírito Santo está sempre nos intercedendo por nós para que ele nos perdoe, que Deus nos perdoe, e também dando para a gente esclarecimentos da seriedade dessas coisas, porque por natureza nós não temos, e Deus se compromete por ele e por nós. E se a gente olhasse para um ser humano com quem a gente faz algum tipo de acordo, algum tipo de contrato, e dependendo da importância dessa pessoa, quanto mais sério nós levaríamos o acordo. E quem é Deus, né? É o ser mais importante que existe.
E muitas vezes nós não conseguimos entender a seriedade disso, desse acordo, dessa aliança, desse pacto, né? Uhum. Eu vou ler aqui. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, olha que interessante, né? Deus faz uma aliança com Abraão, Deus põe Abraão para dormir, que a gente pulou o versículo aqui específico, senão vai ficar muito longo, mas Deus põe Abraão para dormir, e então Deus, ali representado pelo fogo ali fumegante, né? Ele passa no meio dos animais. Como se ele dissesse, ó, se essa aliança for descumprida, eu pago a maldição. E o que ele fez em Jesus Cristo, né? O que ele fez em Cristo. Olha que interessante. Então, a aliança é uma coisa séria. As consequências da aliança, do seu descumprimento, têm a ver com morte. Vai até as últimas consequências. Não é igual quando você fala que vai fazer algo e, assim, meio casualmente, né? Assim, não, alguém fala assim, nós temos que combinar um dia de nos encontrar, né? Aí você fala, vamos sim, vamos combinar. E esse vamos combinar, você sabe que não vai acontecer, não é? É só educação, né? Não, Deus não faz isso com a gente. Quando ele se compromete mesmo, e as consequências são de morte, de vida e morte, ok? Como disse a Dicla, de fato, né? Você faz um contrato com pessoas que você confia, né? Com pessoas que você vê que são importantes e que podem cumprir a sua parte do contrato. Deus faz aliança conosco mesmo conhecer o nosso coração sujo e pecaminoso. É bem, bem diferente isso, né? Vamos para o próximo texto. Lilian, você consegue ler esse texto? Só desativa aí o seu mudo, ativa o seu microfone. Pronto. Ok. Pode ler? Pode ler. Vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Então, olha só, o povo ali de Abimeleque fez uma aliança com Isaac, de que eles não se machucariam ao outro, mas teriam um relacionamento pacífico, e para marcar essa aliança foi feito um banquete. O banquete foi o momento em que eles então fecharam. O fechar o contrato, assinar o contrato ali foi fazer um banquete. É interessante que quando Jesus ele traz os elementos da nova aliança, não é? A refeição da nova aliança, ele fecha isso com um banquete também. Né? Este é o pão, este é o cálice da nova aliança. Então é muito interessante, né? O banquete também era uma maneira de fechar uma aliança, ok? Próximo texto, eu vou pedir para o Cláudio. Cláudio está aí com a gente? Ok. Aliança é coisa... Oi, pode ler? Pode ler. Aliança é coisa séria. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Êxodo 24, 8. Tá bem interessante, né? Moisés ele marca essa aliança aspergindo sangue sobre aquelas que são as partes da aliança. E ele diz: este é o sangue da aliança. Muito parecido com o que Jesus vai dizer lá no momento de estabelecer a Santa Ceia, não é? Este é o cálice, este é o sangue da nova aliança. Né? Ele reflete muito bem aqui esta fala de Moisés. Então, vamos lá. O que isso tem a ver conosco hoje? O tema das alianças, embora seja um tema antigo, é muito relevante para nós hoje. Por exemplo, se você quer entender por que existe morte neste mundo,
né? Por que há morte? Por que o mundo está morrendo? Por que as pessoas morrem? Por que as doenças existem? Porque a aliança entre Deus e a humanidade foi quebrada, e como uma maldição dessa aliança entre Deus e a humanidade, veio a morte. Então Deus ele faz uma aliança com Adão, estabelece ali uma regra: você pode comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente morrerás. É a maldição da aliança, é a sanção. Ok? E porque nós estávamos nessa aliança também, todos nós estamos debaixo da aliança das obras, até que então passemos para a aliança da graça, mas estávamos debaixo dessa aliança das obras, a morte vem sobre nós. A morte é uma consequência da aliança. É necessário que haja sangue para que a nova aliança seja estabelecida. Ou seja, as alianças têm implicações no Novo Testamento, no relacionamento de Deus conosco. E se você abrir o jornal e ver o tanto de morte e assassinato que existe e por que isso acontece, a explicação está na aliança de Deus. A aliança com Deus foi quebrada. E por isso existe morte. É por isso. Ok? Também, sempre que uma aliança é estabelecida, você tem sinais e símbolos. Ok? Que é o que nós vimos antes, como a ratificação e depois o depósito. Deus sempre deixa alguma coisa, um sinal. Ok? Pense, um depósito, pense, por exemplo, num penhor. Né? Você empresta um dinheiro e você deixa lá algum bem seu para ser uma garantia de que haverá uma devolução daquele dinheiro. É um penhor. Ok? Deus sempre deixa depósitos, penhores, coisas que garantem que a aliança vai ser cumprida. Ok? Então, ao longo da história, Deus concedeu certos sinais da aliança. Nós temos aqui, por exemplo, o arco-íris, um sinal perpétuo da aliança que Deus fez com Noé. Nós temos, por exemplo, o pão e o vinho, que é também um sinal da nossa permanência na aliança com Deus e que nós somos também alimentados por Deus. Mas esse sinal só tem valor se o compromisso significado for sustentado. Então, pense, por exemplo, quando você participa de um leilão. Quem aqui já viu um leilão, né? Aí você dá um sinal. O cara está lá, ó, quem vai levar, né? Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas. Você levanta a mão, você diz que você vai levar por um certo valor. Ok? Se você levantou a mão e deu o sinal, é importante que depois você esteja disposto a pagar. Você deu o sinal, mas o sinal só tem valor se você de fato estiver disposto a cumprir e tiver poder para cumprir. Não adianta nada você levantar a mão e depois você não tem nada na sua conta bancária, não é? Tiver poder para cumprir aquilo que você prometeu. Então, o sinal, ele não é a coisa em si. Ele significa, simboliza a aliança que Deus tem conosco. E que sinais Deus deu? Nós temos aqui, ó, o arco-íris como sinal da promessa a Noé, a circuncisão como um sinal da aliança com Abraão. Ao revelar sua obra a Moisés, Deus designou o dia de sábado como um sinal eterno entre ele e Israel. Davi foi ungido como um rei, né? E é interessante que a palavra ungido é depois a palavra Messias. Ela vai ser transliterada para o grego como Messias, ok? Então, Davi, ele é o ungido, e Deus promete que vai trazer um outro ungido, sucessor de Davi. Esse ungido, a palavra ali é Messias, e é o nosso Jesus Cristo, né? Na nova aliança, o batismo e a refeição pactual da ceia do Senhor foram estabelecidos por Jesus como sinais da unidade que ele mantém com o seu povo. Então, Deus dá sinais que representam a aliança, ok? Quem estabelece os termos da aliança é o próprio Deus. A aliança que Deus faz conosco não é uma aliança assim que Deus chega perguntando: você concorda com os termos da aliança? Ó, eu fiz assim, eu pensei assim, assim, assado, o contrato é esse. Você assina? Estamos juntos? Ou você quer que eu altere alguma coisa? Não, Deus não faz isso com a gente. Ele estabelece os termos. Ele fala, ó, é assim. E, na verdade, a gente nem escolhe se entra ou não, ele só bota a gente dentro. Ok? Então, ele que estabelece os termos. Deus não deixa os termos da aliança sujeitos a nossos caprichos. Então, a gente não pode falar para Deus, ó, não gostei desse acordo aí, não. Não temos esse direito. É ele que faz a aliança conosco. Ele estabelece os limites das bênçãos e as responsabilidades em suas alianças. Palmer Robertson vai dizer de um jeito bem engraçado aqui, né? Adão não disse,
Senhor, eu aprecio a liberdade que o Senhor me concedeu para comer de todos esses tipos diferentes de árvore. Estou até mesmo disposto a fazer um pouco de jardinagem aqui e ali. Porém, enquanto me negares o privilégio de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não posso concordar com as tuas propostas. Não, Adão não fez isso. Ele sabia que não podia fazer isso. Ele não tentou barganhar com Deus, porque entendeu que as alianças divinas são administradas soberanamente. Somente o Senhor estabelece os termos de seus compromissos com os homens, e assim deve ser sempre. É Ele que estabelece. Tem gente que gosta de dizer assim, ó, meu corpo, minhas regras. Não é? Você já deve ter ouvido esse tipo de coisa, né? Meu corpo, minhas regras. A resposta para isso é a seguinte, ó, mundo de Deus, regra de Deus. Então, quer viver suas regras? Saia do mundo de Deus. O mundo é dele. As regras são dele. Assim como uma mãe muitas vezes diz para o seu filho, né? Enquanto você morar na minha casa, você vai cumprir as minhas ordens, não é? Se Deus falar isso para a gente, e Ele fala, né? Enquanto você morar na minha casa, você vai cumprir as minhas ordens. Regras de Deus. É assim que funciona, ok? Então, diga. Deus beneficia tanta gente, ele se sacrifica no nosso bem, que não tem outra saída se a gente não entender. Sim, mas os ímpios discordaram da aliança de Deus, dos termos da aliança, e é por isso que eles sofrem as maldições da aliança. Os ímpios, eles estão numa aliança com Deus. Que aliança é essa? A aliança da criação ou aliança das obras, dependendo, o nome vai mudar, mas é isso, né? Em que eles devem obedecer a Deus para terem vida, se desobedecer, levam à morte. Essa é a aliança que Deus tem com todo mundo. Então, o crente tem aliança com Deus, o descrente também. Ninguém tem essa opção de não entrar em aliança com Deus. Só que ele descumpre, exatamente porque ele discorda. Ele é como o filho mais novo da parábola do filho pródigo, que olha para o pai e fala assim, pai, eu quero a sua herança, mas eu não quero cumprir suas ordens, eu não quero morar na sua casa, eu quero viver lá no meu país, no outro país, longe de você, mas eu quero sua herança. Né? Assim que os ímpios fazem, eles pegam a herança que Deus dá, eles pegam os bens, as maravilhas que Deus deu e dizem, vou usar isto, mas não para a glória de Deus, mas para mim mesmo. E por causa disso eles levam então as maldições da aliança. Então, infelizmente, é exatamente isso que acontece. Eles respiram o ar de Deus contra ele. Né? O que é uma aliança, então? Vamos resumir tudo aqui. A aliança é um pacto. Duas palavras na Bíblia, uma do hebraico e outra do grego. Para isso é berit, que é a palavra hebraica, e diateque. Diateque é a palavra que, infelizmente, está traduzida na sua Bíblia como Novo Testamento, a palavra testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. Na verdade, está errado, ok? Essa tradução não é boa. Por que foi traduzida como testamento? Porque no grego pode significar também testamento, que é algo que você deixa quando você morre, não é? Mas a ideia ali de diateque é aliança. Esse mesmo termo é usado por Jesus quando ele estabelece ali a Santa Ceia. Ele diz, esse é o cálice da nova aliança. A palavra é essa aqui. Ok? Diateque. Na verdade, eu não falei certo. É diateque, né? Certo? Aliança é um pacto. É aquilo que une as pessoas. É um compromisso que pode ser estabelecido de modo verbal, falado, e que também pode ter sinais, um ato simbólico que marca essa aliança. A aliança é um pacto. A aliança é um pacto de sangue. E sempre tem, então, a palavra karat, cortar. Ok? É um pacto de sangue, é um pacto que é estabelecido mediante o derramamento de sangue, simbolizando que as consequências desse pacto, desse compromisso, é de vida ou morte. Não é um compromisso casual. Não é, não, eu vou aí amanhã e amanhã não vai. Não é isso, não. É um negócio de vida ou morte. As consequências são últimas. E cortar simboliza o que acontece se a aliança for quebrada. E a aliança é um pacto de sangue administrado soberanamente. Ela é administrada de um modo unilateral. Aquilo que a gente falou, ó, como se uma pessoa só assinasse o contrato, a outra não. É unilateral. Eu vou fazer por você. Reverendo. Diga. Eu achei interessante essa
colocação de aliança e testamento, porque o reverendo Palmer ele explica que testamento não exige nenhum compromisso da outra parte. Só a parte que deixa, que assume o que ela quer que aconteça. A outra parte nem sabe, muitas vezes. Sim. E a aliança não. A aliança ela tem envolvimento. Sim. Um erro que aconteceu é o seguinte, como o significado primário da palavra diateque é testamento, e é aquilo que você deixa quando você morre, e como Jesus, ele fez, ele celebrou ali a Santa Ceia pouco antes da sua morte, muita gente, principalmente os liberais, proporam que a Santa Ceia seria então uma espécie de testamento, de algo que Jesus deixou antes de morrer, para a gente lembrar dele. A questão é que é mais do que isso, né? É mais do que isso. É um compromisso, uma aliança foi estabelecida por Cristo, e essa aliança tem um símbolo, um sinal, que transmite também certas bênçãos dessa aliança. Por isso que vai além. E a gente entende isso quando a gente vê a tradução para o grego da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, traduz aliança para o grego como diateque. Então, isso é interessante, ou seja, diateque também significa aliança, por isso que é uma melhor tradução. Então, na sua Bíblia, em vez de Antigo Testamento e Novo Testamento, devia estar Antiga Aliança e Nova Aliança. É assim que devia estar, ok? Mas por causa de uma falha de tradução de muito tempo atrás, foi traduzido como testamento e ficou, entendeu? Mas sabe que esse título, Antigo Testamento e Novo Testamento, não é da Bíblia, né? Foi um editor que colocou esse título lá, né? Para você estar tranquilo isso, né? Então, não é que a Bíblia está errada, não. Isso, na verdade, é um... Tanto que na tradução está a aliança, né? Então, mas eu vejo que é muito importante, por exemplo, estarmos estudando isso, para estar na nossa mente que é esse o sentido. O sentido é que nós estamos envolvidos. Sim. Existe um contrato, um pacto, uma aliança entre nós e Deus. Ele assumindo a maior responsabilidade, inclusive a nossa parte também, mas nós estamos envolvidos. E a questão de testamento talvez fique na cabeça das pessoas só ter conhecimento de que aquilo aconteceu, mas não ter envolvimento. Então, a gente olhar com essa interpretação de aliança vai ser também muito importante para a nossa interpretação correta, né? Sim, sim, com certeza. Há um envolvimento da nossa parte. Embora Deus assuma para si, na aliança da graça, Deus assume para si as maldições da aliança. Acho que é isso que devemos frisar, né? Na aliança feita com Abraão e conosco também, né? Deus assume para si as maldições. Cristo leva sobre si a maldição do pecado. Mas há, sim, um envolvimento conosco. Certo? Isso é importante. É isso. Deixa eu ver o nosso horário. Nós começamos um pouquinho mais tarde, né? Foi uns 10 minutinhos depois, né? Dá para continuar mais um pouquinho, né? Tá bom. Mais um pouquinho, então. Vamos lá? A segunda parte é bem menor que a primeira, tá bom? Essa segunda parte é importante, mas eu não vou detalhar tanto aqui essa questão de unidade e diversidade, porque nós vamos voltar nisso lá no final dessa série, ok? Nós vamos tratar mais profundamente disso. Mas é importante que vocês vejam essa introdução aqui sobre unidade e diversidade, porque é o seguinte, outras teologias, outros grupos religiosos, grupos evangélicos, também estudam o tema das alianças, só que a partir de uma outra perspectiva. Quem aqui já passou algum tempo na Assembleia de Deus, né? Já deve ter ouvido falar sobre as alianças a partir de uma perspectiva dispensacionalista, que é a doutrina adotada pelos assembleianos, pelos batistas, é a doutrina dispensacionalista, ok? E só para vocês entenderem rapidamente, o dispensacionalismo tem a tendência de enfatizar a diversidade, a descontinuidade das alianças. Elas olham para as alianças como coisas estanque. Ou seja, a aliança de Deus com Noé é uma coisa. A aliança de Deus com Abraão é outra coisa. E a com Moisés é outra coisa, nada a ver com a de Abraão. Não é? E a nova aliança de Jesus também é outra coisa, nada a ver com as alianças que Deus fez com Israel.
É por isso que eles creem até hoje que Deus ainda tem promessas a cumprir para o povo de Israel. Eles creem que Deus ainda vai construir um templo lá em Jerusalém. Eles creem que haverá Eles creem até mesmo que o Estado de Israel sendo construído recentemente é um cumprimento de certas promessas de Deus a Israel. Eles creem em promessas territoriais. Já os reformados têm enfatizado que as alianças têm uma continuidade. Elas, na verdade, não são diferentes tentativas de Deus de fazer um relacionamento com o povo que deram errado. Deus fez uma aliança com Abraão, mas deu errado. Deus fez com Moisés, mas deu errado. Não é isso. Elas têm uma continuidade. Na verdade, as mesmas promessas são feitas por Deus. Só que elas são mais e mais expandidas e mais reveladas, de modo que quando Jesus vem, tudo fica claro. Nós entendemos o que Deus queria fazer desde o começo. Ok? Mas elas são, na verdade, como os reformados vão enfatizar, essas várias alianças são, na verdade, uma aliança só de Deus com o seu povo redimido. A Nery levantou a mão? É só isso? Ok? Então, vamos lá. Quantas são as alianças? A Bíblia nos mostra Deus fazendo diversas alianças com o povo. Contudo, essas alianças têm característica em comum. Elas têm uma continuidade histórica. Quando Deus faz uma aliança com Moisés, ele vai dizer assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando Deus fala para Moisés que vai livrar o povo do Egito e vai levá-los para a terra prometida, ele vai referenciar a promessa que ele fez a Abraão. E quando lá no livro de Josué eles tomam a terra de Canaã, eles vão dizer o seguinte, as promessas feitas por Deus a Abraão foram cumpridas, sendo que você tem uma aliança de Deus com Abraão e outra de Deus com Moisés. Ou seja, é a mesma aliança, na verdade. É a mesma aliança. E quando lá em Davi, os filisteus são removidos ali, Davi tem vitória sobre os filisteus, eles vão também referenciar o mesmo fato. Deus prometeu a Abraão que nos daria essa terra. Então, eles não vinham como se aquilo fossem diferentes pactos de Deus, mas um mesmo pacto com o mesmo povo, com a mesma promessa. Tanto que as leis são as mesmas. Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma aliança com Moisés, Deus faz uma aliança com Davi. Mas o que Davi fala para Salomão que ele tem de cumprir? Salomão tem de cumprir a lei de Moisés. Ok? Então, isso é interessante. Você tem uma unidade entre as alianças. Tem diferenças também? Tem. Tem unidade? Tem. Tem semelhança? Tem, mas também tem diferença. Que diferenças? Deus promete a Abraão, vou te dar uma grande descendência e por meio da sua descendência, por meio de ti, serão abençoadas todas as famílias da terra. O que ele diz para Moisés? Vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Assim como ele disse para Abraão. Vou te dar uma terra, vou te levar para uma terra que você não viu, para Moisés, uma terra que emana leite e mel. O que ele diz para Davi? Vou te dar uma descendência, o seu descendente, uma dinastia que é eterna. Vai vir um descendente que vai reinar para sempre, reinar eternamente. Então você tem sim algumas diferenças, algumas expansões, mas você também tem semelhanças. E a nova aliança que Jesus estabelece conosco? Tem semelhanças também. Jesus promete que vai nos preparar lugar, que vai nos levar para a cidade celestial, que viveremos na Jerusalém celestial para sempre. É bastante parecido com as promessas que você tinha antes, ok? Mas Jesus também muda os símbolos da aliança. Se antes era o símbolo da circuncisão, o símbolo da guarda do sábado, o símbolo dos sacrifícios que eram feitos, agora nós temos símbolos muito mais simples, como o batismo e a Santa Ceia. Então também tem diferenças. Então, o que a teologia reformada tem enfatizado é que você tem continuidade e descontinuidade entre as alianças. Ok? Não vou aprofundar nisso agora, vocês vão estudar isso e nós vamos voltar a isso lá no final. Mas é para que vocês vejam, daqui para frente, as alianças como tendo relações. Certo? O que a Confissão de Fé de Westminster diz sobre isso? Olha só o que diz, vou ler alguns parágrafos aqui da nossa Confissão de Fé. O primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. O homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio desse pacto,
o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo daqueles a fé neste para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Okay? Então, segundo pacto, pacto da graça. Primeiro de obras, segundo da graça. Okay? Esse pacto, no tempo da lei, não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sob a lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do Cordeiro Pascual e de outros tipos de ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando o Cristo que havia de vir. Sob o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, a substância, as ordenanças pelas quais esse pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por essas ordenanças, posto que poucas em número e administradas com mais simplicidade e menos glória externa, o pacto é manifestado com mais plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus bem como aos gentios. Isso é chamado Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça diferentes em substância, mas um e o mesmo sob várias dispensações. Então, o que a Confissão de Fé de Westminster vai dizer? Tinha um pacto de obras, que é o pacto de Deus com Adão. Certo? E esse pacto foi quebrado. E por causa desse pacto, toda a humanidade foi colocada em maldição. Aí Deus fez um outro pacto, que é o pacto da graça. E esse pacto da graça tem várias administrações, várias dispensações. Então, a confissão vai dizer que a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés, com Davi e Jesus, é tudo uma aliança só. A aliança da graça, com diferentes dispensações, ok? Então essa é a doutrina ensinada a nós por meio da confissão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos essas diferentes alianças, certo? E então, de uma perspectiva da teologia bíblica, nós vamos enxergar várias alianças. Vou só fazer uma comparativa aqui com o que a confissão nos traz. Ela vai nos dizer, então, que tem pacto de obras, pacto da graça, que inclui a nova aliança. A nova aliança faz parte do pacto da graça. Palmer Robertson, ele vai trabalhar mais separadamente as diferentes alianças, mas ele também vai nos mostrar, no seu livro, que essas alianças, na verdade, são uma só, com um pacto só, ok? Eu só vou mostrar aqui, colocando lado a lado os dois, não é que os dois estão dizendo coisas diferentes. Na verdade, os dois estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, ok? Né? Um está dizendo, são duas alianças, das obras e da graça, e outro está dizendo, são várias alianças, mas essas últimas alianças são todas da mesma graça. Então é isso que Palmer Robertson vai dizer no livro Alianças, e é o que nós vamos estudar ao longo dessa série. Inclusive, no livro Cristo dos Pactos, tem esse gráfico aqui. Ó, você tem a aliança de Deus com Adão, certo? E todos estão sob essa aliança. Toda a humanidade sofre a morte por causa dessa aliança. Você tem a aliança de Deus com Noé, que ela é para possibilitar que haja redenção. Porque se o mundo for destruído, não tem como vir Jesus, não tem como, né? Então, por isso que Deus faz uma aliança com Noé. E a partir daqui, você tem Noé, Abraão, Moisés, Davi e nova aliança, tudo aquilo representando, então, a chamada aliança da graça, ou que Robertson chama de aliança da redenção. Ok? E uma aliança não acaba com a outra. Não é assim, a aliança de Noé vai até aqui, aqui acabou. A aliança de Abraão vai até aqui, aqui acabou. Não. Uma aliança se sobrepõe à outra. Elas vão expandindo, até que na nova aliança, com Cristo, tudo fica claro. Tudo chega ao seu clímax, ao seu ponto, é o ponto culminante. Em Jesus, nós entendemos, então, o que Deus queria dizer com todas aquelas outras alianças. Certo? Então, daqui para frente, quando estudarmos alianças, tenham em mente isso. Uma aliança não está acabando com a outra. Na verdade, ela está continuando, expandindo, revelando mais coisas sobre Deus.